Oi, 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 galerinha do sexto ano. Essa é a nossa terceira videoaula de geografia. Nós vamos dar continuidade ao conteúdo do tema 3 do livro 2, ok? Eu gostaria de pedir que ao assistir esse vídeo você tomasse o material, o livro de vocês, para que vocês pudessem acompanhar melhor, tá certo? Nós vamos trabalhar a página 14 até a página 17. Os conteúdos que vão estar nessas páginas são os mapas e seus elementos, os tipos de mapas, tanto os quantitativos quanto os qualitativos. Nós vamos aprender a diferença entre um e o outro. Os dinâmicos, os elementos de um mapa, e nós vamos também conhecer um pouco sobre o alfabeto cartográfico. Nós vamos aprender a fazer a leitura dos mapas. Vamos identificar quais são as diferenças, as semelhanças entre os tipos de mapas, e nós vamos ver isso no nosso livro. Então, corre lá, pega o livro para a gente dar continuidade à nossa terceira aula. Nós vimos anteriormente, no vídeo passado, nós começamos a conversar sobre os mapas, né? O que é o mapa? O mapa, gente, é a representação em superfície plana, como uma folha de papel, em escala reduzida de um espaço qualquer. O que é essa escala reduzida? É de um tamanho reduzido. Por exemplo, se eu peço que vocês façam a representação de uma árvore numa folha do caderno ou numa folha de papel ao maço ou um A4, vocês vão fazer a representação, porém de tamanho reduzido. Isso é a explicação para o mapa. O mapa é a representação, ou seja, você vai representar um determinado espaço em um tamanho reduzido. E o mapa, ele pode representar vários ambientes, vários territórios, como um terreno, um bairro, um município, um país, um continente e etc. Aqueles mapas que são a representação de todos os continentes, que é chamado de planisfério, ele é a representação como se fosse o globo recortado, né, e colocado numa superfície plana, por isso planisfério. Nós vamos ver aqui os tipos de mapa. Esse é o conteúdo do tema 3, da página 14, tá, gente? Os mapas, eles são as representações bidimensionais da superfície terrestre. Eles podem apresentar informações sobre a superfície inteira do planeta, como os planisférios, que eu acabei de falar, ou informações sobre partes dela, como eu também já havia mencionado. Pode ser um terreno, um bairro, um país, um continente, um município. E eles são divididos e classificados em 4 grupos principais: os mapas qualitativos, os mapas quantitativos, os mapas ordenados e os mapas dinâmicos. Cada grupo apresenta características diferentes na maneira de representar e comunicar as informações das áreas mapeadas. Nós vamos aprender aqui a diferença entre um e outro dos 4 grupos, ok, gente? Os qualitativos. Os mapas qualitativos são conhecidos por representar temas diferentes ou aspectos diversos de um mesmo assunto. Podem ser os mapas políticos, como exemplo. Gente, os mapas políticos são aqueles... Aqui um exemplo de um mapa político. É um mapa em que mostra separado, dividido, um determinado país em regiões. Observem, vocês vão conseguir identificar a nossa macro-região, a nossa região Nordeste,
Vocês vão conseguir identificar o Ceará, que é o nosso estado. Na divisão política do Brasil, os estados são separados assim, ok? Outro exemplo também dos mapas qualitativos são os mapas de clima. Sabe aqueles que a gente assiste nas previsões do tempo? Que aparece o Brasil inteiro com a previsão do tempo para aquele dia ou para aquela semana, em determinado dia do mês e do ano. Os mapas de relevo que mostram como são o solo, a vegetação. Esses mapas têm a função de mostrar a localização e a distribuição espacial de determinado fenômeno. Por isso dizemos que eles comunicam variações do aspecto representado. Já os mapas quantitativos são aqueles que nos mostram os mapas de população, por exemplo, a quantidade de pessoas de determinada cidade, a quantidade de pessoas de determinado país, a quantidade de indústrias, de fábricas de determinado município ou de um país ou de uma macro-região como um todo. A densidade demográfica é a quantidade de pessoas em cada localidade. Os mapas também de taxa de urbanização, onde o nível de desenvolvimento é maior em determinada cidade, em determinado estado. Aqui, gente, nós vemos um exemplo de um mapa quantitativo do ano de 2010. Aqui está sendo pesquisado, está sendo representado a quantidade de habitantes por metro quadrado. Quantos habitantes tem no Brasil em 2010 por metro quadrado? Alguns locais, como aí parte do Nordeste, um pouco aí do Centro-Oeste para o Sul, são os locais onde mais existem habitantes por metro quadrado. Observem que aí onde se encontra São Paulo, há uma quantidade maior de pessoas, porque São Paulo é considerado o polo industrial, é considerado o estado mais habitado do Brasil. O mapa mostra aí direitinho que algumas partes lá do norte, lá em cima, são menos habitadas. Isso também porque se leva em consideração as florestas, a questão da dificuldade financeira que se enfrenta em alguns locais. Então, as pessoas saem dos seus locais de origem, muitas vezes, e vão em busca de lugares mais modernizados, mais industrializados, em busca de emprego. Por isso, em 2010, o mapa da densidade demográfica, ou seja, quantidade de pessoas no Brasil, estava disposto assim. Nós agora vamos passar à página 14. Na página 15, nós vamos entender o que são os mapas ordenados. Aqui vocês observam a representação cartográfica, o mapa do Brasil e a hierarquia urbana em 2007. Os mapas ordenados representam informações numéricas em uma sequência crescente, do menor para o maior, ou decrescente, do maior para o menor. Essas informações ordenadas aparecem na legenda. Lá embaixo do mapa, do seu lado direito, tem a Rosa dos Ventos.
que é essa estrelinha aí de 4 pontas, onde mostra os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Do lado esquerdo, você encontra a legenda, que é a forma de leitura de cada mapa. Baseado na legenda do mapa, você consegue encontrar as informações descritas nele. A legenda, que é organizada de modo hierárquico, ou seja, de acordo com o nível de importância atribuído ao fenômeno apresentado. São exemplos de mapas ordenados os mapas de hierarquia de rede urbana, que mostram o grau de urbanização e o nível de influência que as cidades exercem umas sobre as outras. Um exemplo disso é como se nós fôssemos avaliar a cidade de Sobral, certo? Qual o nível de industrialização de Sobral e qual a importância de Sobral em relação às cidades vizinhas? Por exemplo, se nós formos igualar Sobral, comparar Sobral a Forquilha, Massapê, nós vamos entender que Sobral, devido ao nível de urbanização que nós temos, Sobral exerce um fator importante acima das outras cidades, porque aqui o nosso comércio é maior, aqui nós temos indústrias, aqui nós temos universidades. Então, o nível de urbanização de Sobral é superior ao de outras cidades vizinhas. Também são exemplos os mapas de dados socioeconômicos, como o PIB, que é a renda per capita, a quantidade de dinheiro por pessoa. Já os mapas dinâmicos, que são também conhecidos como os de fluxos migratórios, migrar significa sair de um local para o outro. Migrar significa sair de uma cidade para outra. Os mapas dinâmicos ou mapas de fluxos mostram dinâmicas de deslocamento que ocorrem no espaço geográfico. Neles, é possível observar os pontos iniciais e finais de ocorrência de um fenômeno. Os mapas de fluxos migratórios, que representam os pontos de saída e de chegada de um grupo de pessoas, os mapas de rotas comerciais, os mapas de circulação de mercadorias, são exemplos de mapas dinâmicos ou de fluxos. Essa questão de se chamar dinâmico muito tem a ver com o que está sendo representado no mapa. As pessoas estão saindo de um local para o outro. Observem nesse mapa que em 2010 houve um grande fluxo de saída de pessoas da região Nordeste para São Paulo. Algumas pessoas também se movimentaram nas demais regiões do Brasil, porém, nós temos aí uma inversão. Muitas pessoas também saindo de São Paulo, saindo dos grandes centros de São Paulo, em busca de locais aqui também no Nordeste brasileiro. Então, veja, muitos saíram do Ceará, do Maranhão, do Piauí, em busca de melhores condições de vida em São Paulo, enquanto outros que já haviam feito esse percurso anteriormente precisaram voltar para os seus locais de origem. Agora vamos ver os elementos de um mapa. Para que essas representações, esses desenhos, essas representações espaciais, elas sejam consideradas mapas, é necessário que sejam usados os parâmetros científicos e técnicos adotados mundialmente para a produção cartográfica, ou seja, é necessário que esse desenho, essa representação, ela obedeça a alguns parâmetros mundiais,
Ou seja, qualquer pessoa no mundo inteiro vai conseguir fazer a leitura do mapa, mesmo que seja até em outro idioma, simplesmente pelos parâmetros que o mapa contém. Um desses parâmetros é o título. Aqui nós já sabemos que esse mapa é o mapa da América político, ou seja, é a divisão política do continente americano. Outro parâmetro é a escala. A escala mostra a relação de tamanho entre o real e o representado, indicando quantas vezes a realidade foi reduzida para caber no mapa. Aqui nós vimos a escala logo abaixo da Rosa dos Ventos. A Rosa dos Ventos é a orientação. Indica a direção de pelo menos um ponto cardeal, geralmente o norte, e é utilizada para que possamos orientar no espaço a área representada. Por exemplo, no Brasil está na porção leste do mapa político da América. Nós sabemos porque estamos nos baseando na Rosa dos Ventos, que mostram os pontos cardeais. Já o Canadá, por exemplo, se encontra na porção norte. Outro fator importante também é a legenda. É na legenda que contém as informações das cores e dos símbolos utilizados no mapa. Nesse caso, gente, olha, foi usado aí esse tom de verde para representar a América do Norte, esse tom de rosa determinando a porção da América Central e esse tom alaranjado que nos mostra a porção da América do Sul. Também, outro fator importante é a fonte. Mostra a origem das informações do mapa. Deve especificar se o mapa foi elaborado por um pesquisador, se foi uma empresa ou instituição governamental, além de informar onde os dados utilizados para a sua elaboração podem ser encontrados. Então, se você pesquisar Graça Ferreira, Moderno Atlas Geográfico Escolar, da 6ª edição em São Paulo, da Editora Moderna, em 2016, você vai encontrar esse mapa igualzinho. Graça Ferreira, porque nessa descrição, o sobrenome da pesquisadora vem antes do nome inicial, ok? Agora vamos para o alfabeto cartográfico. Geralmente, existe também um padrão para se escrever nos mapas. Esse símbolozinho aí, esse símbolo pontual, é usado para representar as capitais ou cidades. Essa linha em vermelho, que é um símbolo linear, é usado para representar rodovias pavimentadas. As rodovias pavimentadas são aquelas asfaltadas pelo governo do estado ou pelo governo federal, que existe uma nomenclatura e existe um número específico. O símbolo de área, usado para representar a existência de barragens e de represas. Nas representações cartográficas são utilizados códigos e símbolos para comunicar as informações apresentadas. Esse conjunto de códigos, de linhas, de símbolos é chamado de alfabeto cartográfico. Como eu falei, os pontos são usados para representar fenômenos espaciais que ocorrem em um único local, como a gente havia falado. As linhas também representam fenômenos contínuos presentes na paisagem, como ruas, avenidas, rodovias, ferrovias e rios. As áreas ou polígonos são usados para representar fenômenos ou objetos que ocupam grandes extensões da superfície analisada.
as características da legenda. A legenda é um elemento central na leitura dos mapas. É ela que apresenta o significado de cores e símbolos usados para representar os fenômenos do espaço geográfico. É na legenda que nós vamos identificar os símbolos qualitativos, os símbolos quantitativos, qual é a diferença entre um e o outro. Nos mapas qualitativos, os símbolos e cores vêm representados separadamente, pois assim é transmitida ao leitor a ideia de distinção, de diferença. Então é isso, pessoal. É na nossa live que nós vamos tirar todas as dúvidas. Então, grifa no seu livro aquilo que você ficou em dúvida, faz as anotações aí no seu livro e durante a live, lá no bate-papo, nós vamos fazer as revisões do que nós vimos agora nesse vídeo e vamos tirar as nossas dúvidas, ok? Então, espero vocês!